Sejam bem-vindos a mais um podcast da Neuroexcelência e hoje a gente tem uma mãe muito especial aqui com a gente, a Fran. A Fran, ela é mãe de dois meninos maravilhosos, o Vini e o Vinícius e o Bernardo, que a gente acompanhou desde muito pequenininhos e que a gente teve a honra de também dar alta, porque é maravilhoso dar alta da fonoaudiologia em duas crianças que a gente vai falar aí ao longo do nosso podcast, que os prognósticos também não eram nada favoráveis, né, Fran? Apresente-se, Fran, pra gente. Conta um pouquinho de quem tu é, conta um pouquinho da tua família. Tá, eu sou a Franciele, né? Eu sou enfermeira, sou mãe do Bernardo e do Vinícius. Hoje, atualmente, eles têm 5 anos, mas nós, desde o nascimento deles, eles já tiveram um diagnóstico de uma doença genética, né? Que por fim não ficou confirmada, né? Isso. Mas foram diagnosticados com imunodeficiência primária e eles tiveram, assim, diversas intercorrências ali no primeiro ano de vida. No primeiro ano de vida deles, eles ficaram internados praticamente o ano todo. E lá de Porto Alegre a gente teve alta para casa e eles vieram praticamente para uma internação domiciliar, né, com bombas de infusão, gastrostomia, dieta por bomba de infusão, porque a princípio eles tinham disfagia, com um atraso global do neurodesenvolvimento. Então eles eram crianças assim acamadas, não tinham força motora para elevar o braço, enfim, pouca sustentação de pescoço. E eu passei por diversas fonoaudiólogas, né, durante esse processo, tanto lá quanto aqui, depois que eles tiveram alta, e nenhuma dava certo, assim, acabava que parece que eles pioravam, regrediam. Até que eu tive a indicação da Cíntia, fiz contato, consegui horário, né, e desde a primeira abordagem, assim, lá em casa, quando ela foi conhecer os meninos, eu já vi que era uma profissional diferenciada. Muita humanização no trabalho e não tratando eles como disfagia, mas vendo além, assim, vendo todo o quadro clínico, vendo todo o atraso deles e a aversão alimentar gravíssima, né, que eles tiveram. Então, que ninguém tinha conversado sobre isso, né, Fran? Isso é uma coisa bem importante a gente conversar. Por quê? Porque a gente trata, dentro de uma alimentação infantil, principalmente, a gente tem duas grandes vertentes. Uma é a disfagia, que são as dificuldades físicas, fisiológicas, neurológicas, mecânicas da deglutição. Então, eu preciso entender a anatomia, fisiologia, histologia da deglutição para tratar isso. Então, eu preciso ganhar força muscular, eu preciso treinar músculos individualizados e tal. Que é uma terapia muito, entre aspas, ativa da criança, mas como eles eram bebês, a gente não tem uma ativação tão eficaz, então a gente provoca isso de uma forma muito invasiva e intraoral, com massageadores, boleadores, enfim. E uma outra grande vertente, que é a questão da aversão alimentar, seletividade alimentar, transtorno sensorial, que vai gerar um transtorno alimentar evitativo, restritivo evitativo. Seja qual for o nome, mas essas duas grandes versões, né? Uma que é uma questão motora, fisiológica, e essa outra que é muito da sensibilidade e do emocional. Então, uma criança como os meninos, que foram muito manipulados, né? Eles nasceram e foram direto para uma intubação? Foram direto para a UTI NEL, aí permaneceram 2 meses na UTI, tiveram alta, retiraram a sonda ainda na internação, né? Eles usavam sonda nasoenteral. E voltei para casa com eles não, de fato, eles se engasgavam muito, eles não deglutiam. Passou o tempo de, né, muito eu estimular em casa, dentro do que eu sabia, não deu certo, eles acabaram indo para gastro e voltando para internação, né? E voltaram, depois com quase 1 ano de vida, voltaram em uso de gastrostomia. Porque eles tinham, claro, por conta das intervenções e das consequências clínicas que eles tiveram, enfim, a questão respiratória, que é muito importante para a deglutição, eles também tinham, de fato, uma disfagia, né? Mas, quando a gente vai tratar uma criança da disfagia, a gente precisa ter muita cautela para não gerar um problema que seja secundário, que depois pode até virar primário, que é a seletividade alimentar. Porque quando eu preciso ganhar força muscular desse bebê, eu preciso introduzir materiais, né, intraoral, então a espátula, de novo, o boleador, enfim, a mãozinha, o dedo da gente também para provocar o músculo, enfim. E aí, quando a gente faz isso de uma forma muito incisiva, a criança também vai gerando um certo trauma e vai entendendo que o que entra em cavidade oral dela gera desconforto, gera dor, gera incômodo, faz ânsia de vômito, porque a gente acaba tocando na língua também, né? Então acaba fazendo uma ânsia de vômito. Às vezes tem um refluxo, às vezes tem um APLV.
Então, são várias situações clínicas que vão fazendo com que essa criança entenda que não é legal colocar algo na boca para comer. E ela vai criando um processo que é muito mais difícil de tratar. Eu digo que tratar a disfagia é fácil, difícil é tratar a seletividade alimentar. Porque ganhar força a gente ganha, mas a questão emocional e esse vínculo social e afetivo que a alimentação nos traz é algo que é muito construído. Então, uma criança que acabou de nascer, que vai para um tubo, que vai para uma manipulação de um médium e que não vai para o carinho da mãe, para o peito da mãe, porque é tão lindo, né? A gente vê aquela cena de filme, né? A criança nasce, linda, maravilhosa, vai para o peito. Então, quando a criança vai para esse peito, com esse parto maravilhoso, idealizado, ela reconhece que a amamentação é algo que é o conforto, que é o carinho, que é o acolhimento dessa mãe. Ótimo, perfeito. Entrou um leite na cavidade oral, essa amamentação materna, idealizada, e que é ótima e que funciona muito bem para muita gente, mas que não é a realidade de todas as crianças. Essa criança nasce numa emergência e que vai para um tubo, é uma criança que o que entrou em cavidade oral dela? Não foi carinho, não foi aleitamento materno, foi dor, foi desconforto. Então, é uma criança que tem uma tendência a ter uma aversão aos alimentos na cavidade oral. E é o que aconteceu com as crianças também, né? Então, quando eles voltaram de Porto Alegre, vocês imaginem uma internação de quase 1 ano, né? É muito tempo. Quanto que essas crianças passaram, né? De sonda, de tubo, de manipulação, é algo que fica na memória e no inconsciente dessas crianças. E quando eles vêm para um processo terapêutico de reabilitação na fonoaudiologia, eu digo que eles eram pacotes completinhos para a gente, né? A gente precisava tratar a alimentação, a deglutição de fato, a mastigação, a fala e o desenvolvimento cognitivo deles. Era um pacotinho completo, assim, que desempenhava uma função bastante extensa. Mas a Fran, ela foi uma mãe exemplar e super participativa em todos os momentos, até porque ela é da área da saúde também, é enfermeira, e isso nos ajudou muito no processo. Eu sempre dizia isso para ela, porque tudo que eu falava para ela, e eu sempre trabalhei dessa forma, explicando, né, Fran? Tentando te mostrar o meu raciocínio clínico, porque nem sempre a gente tem razão. Mas a gente precisa juntas decidir algumas coisas. E algumas decisões, elas não são somente minha como profissional, elas são uma decisão em conjunto nossa, né? Então, a gente precisa trazer o conhecimento, e a Fran, saindo da área da saúde, um pouquinho mais de conhecimento técnico, e a gente ia permeando as nossas escolhas dentro do processo terapêutico, né? E me conta um pouquinho, assim, o que fez para ti perceber a minha abordagem diferente? Assim, o que te chamou a atenção e decidiu ficar comigo neste processo? Assim, a tua escolha, né, por mim como profissional. Então, de acordo, assim, durante todas as profissionais em que eles passaram, era sempre uma terapia, assim, bastante invasiva, né, com uso de espátula, escova de dente, alimentação, né, papinha na escova de dente, e eu via aquilo como muito agressivo, né, apesar de que eles tinham ali 1 ano e pouquinho, eu via que eles se desesperavam com aquela abordagem, e, assim, me perdi. Não, pode falar, fica tranquila. E eu via que eles se desesperavam com a abordagem, com a invasão, e cada vez eles ficavam mais retraídos. Eles ficavam desconfortáveis com a presença do profissional, assim, com a terapia acontecendo. E aí, em muitas situações, elas pediam para eu não estar presente, porque eu estava acabando atrapalhando, né? Porque eles me viam ali, queriam recorrer ao colo, enfim. Isso me deixava completamente desconfortável. Então, quando a Cíntia chegou, foi uma abordagem totalmente diferente, né? Não, mãe, tu vai ficar presente em todas as sessões, né? Eu não trabalho com a mãe separada da criança. Porque para mim não faz sentido algum, né? Porque o processo terapêutico, ele começa numa sessão de terapia, mas ela é contínua ao longo de todos os dias. Eu digo que as mães são as minhas melhores assistentes terapêuticas, né? Porque a gente precisa mostrar para vocês como que é o nosso trabalho, como que funciona, para que vocês reproduzam ao longo de toda a semana, né? Isso. E sempre me explicando tudo minuciosamente, assim, toda a parte neurológica, enfim, toda a parte cognitiva, o que a gente precisava fazer, me dando feedbacks mensais do que evoluiu, o que não evoluiu. Então, assim, já na primeira sessão, quando tu foi conhecer eles, né, que estavam lá na cama, eu já vi, assim, o carinho que tu tem pelos pacientes, sabe? Um olhar além da questão técnica. E me deixou muito à vontade, muito confortável. Eu ainda falei pro Samuel, olha, eu acho que agora vai dar certo. Que bom. E de fato, né, deu certo. Eles se apaixonaram também pela Cíntia. E
foi ótima essa nossa troca, né? Apesar de o processo ter sido muito longo, difícil, né? Difícil para todo mundo. Quanto tempo de processo a gente viveu Foi juntas aí? 1 ano e 2, começou com eles, até os 3 anos e meio. Isso aí. Bastante tempo. Então, assim, considero a Cíntia uma amiga, né? Porque em todos os momentos eu caí muito, né? Eu desacreditei muito, porque eram muitas idas e vindas. A gente conseguia alcançar ali um degrauzinho, 2, e eles retrocediam muito pelo quadro clínico, né? Então, quando eles começavam a comer ali uma colherzinha, de repente eles voltavam para trás e negavam tudo por mais ali 2 meses. Isso me deixava extremamente angustiada, mas assim, tu sempre foi me amparando, né? O meu emocional também, além da questão técnica. E foi onde eu fui, assim, tu era praticamente uma das únicas pessoas em que eu confiava. Porque eu levava, eles tinham 12 especialistas, né? Então eu levava nesses 12 especialistas. Muitas vezes tinha mais de um médico dentro da mesma especialidade que eu acabava levando, não só aqui em Porto Alegre, em Tubarão, enfim. Cada um falava algo diferente e sempre no sentido ruim, né, do prognóstico. Sempre de desacreditar do paciente, né, deles, das crianças. Né? E sempre colocando assim, mãe, tu tem que dar graças a Deus, porque diante dessa doença, tudo que eles passaram, eles estão bem. Mas eu não conseguia ver dessa forma, eu queria sempre o melhor, né, e não me acomodar naquilo. E tu sempre comprou a nossa história, né, comprou ali, tomou pra ti, né, tomou propriedade daquilo e disse, sempre. Não, a gente vai conseguir, pode demorar, mas a gente vai conseguir. E isso me segurava muito, né? Então foi todo um diferencial, assim. Eu dou graças a Deus, né? Que eu sempre disse, eu dou graças a Deus pelas profissionais que Deus colocou na minha vida e tu é uma das principais. E a história dos meninos, é claro que como toda criança, né, tem as viroses, né, tem os altos e baixos de qualquer desenvolvimento infantil. E eles, por serem mais suscetíveis, né? Suscetíveis, essa é a palavra, suscetíveis. Então, assim, às vezes, quando a gente tá gripado, gente, quem é que tem fome quando tá gripado? Ninguém tem fome. A gente fica 2, 3 dias sem comer. Quando a gente tá com uma virose, quando a gente tá com uma... A gente não fica disponível, né? E quantas vezes a gente foi lá e as crianças estavam, né, no perrengue, numa gripe, no resfriado, e aí lá vinha a Fran, ai, porque essa semana não comeram nada. Não, essa semana foi um desastre, meu Deus do céu, não vai funcionar esse negócio, não é? E eu disse, não, Fran, tá tudo certo. Porque a gente tem sempre uma tendência de botar uma carga e um peso, uma culpa, né, em cima das coisas, dos processos. A vida de ninguém é uma linha reta. Aliás, a gente precisa, né, dos altos e baixos para viver, o nosso batimento cardíaco é isso, né? Então, é disso que a gente fala no processo terapêutico. É porque vão ter dias que a gente vai dizer, uau, hoje a gente conseguiu muito. E no outro dia a gente vai dizer, meu Deus, hoje realmente não rolou, não conseguimos nenhuma evolução. Mas o não conseguir evolução não quer dizer que não estamos num processo, né? E esse processo, ele é contínuo. Tem altos, tem baixos, mas ele é contínuo. Então, a gente tem que entender isso também. Porque a gente lida com pessoas. Nem eu, nem tu e nem as crianças, elas são uma linha reta, né? Então é isso, nunca desacreditar do processo. Isso de fato, nenhum paciente meu vai ouvir eu desacreditando de processo nenhum. Sim. Por quê? Porque eu acredito no ser humano e nós somos pessoas e que precisamos viver o alto, o baixo. Eu sempre digo assim, às vezes a gente às vezes está tão ruim que a gente precisa se permitir ir lá no fundo do poço, botar o pé no chão para poder impactar e subir de volta, né? Até esse momento, o fundo do poço é importante, porque às vezes é nele que tu pega um embalo, um impulso e vai para cima de volta, e aí ninguém mais te segura, tu sobe mesmo para a superfície e vai crescer. E é sobre isso o processo, e com as crianças não é diferente. As pessoas me perguntam muito se eu atendo crianças, né? Eu atendo crianças, mas eu não atendo troca de fala, eu atendo pacientes que tiveram acometimentos neurológicos, e as crianças, os bebezinhos também estão neste lugar, né? E os gêmeos, eles foram bebês que me marcaram muito, assim. E quando a Fran disse que foi um processo longo, foi demorado, mais de 2 anos, né, Fran? Foi. Para quem tá neste lugar é muito longo, né? Nossa, para mim foi uma vida. Né? Sim. Mas nós chegamos num lugar de alta, inclusive, né? De crianças que não tinham um prognóstico favorável para isso, que tínhamos um prognóstico de não saírem da gastro, que provavelmente não voltariam, não comeriam nunca, né? Que seriam pacientes da gastrostomia uma vida inteira. E eu sempre disse pra ti que não, que na minha opinião eles tinham uma disfagia sim, mas por uma imaturidade neurológica e não por um acometimento neurológico, né? E que a gente ia trabalhar isso e a gente ia conseguir fazer com que essas crianças comessem. Mas eu sempre bati numa outra tecla muito importante, que para além da disfagia, essas crianças tinham a aversão. Que eu jamais
poderia tratar uma disfagia e ignorar a aversão alimentar deles, porque eles tinham trauma, gente. Imagina essas crianças um ano na UTI, o quanto não foram manipulados. E nunca ninguém pediu licença, né, com os outros, porque era um impacto mesmo, a criança que precisa salvar a vida era um impacto, era paulada mesmo, né? Então, a gente precisa entender que a alimentação, isso é muito importante a gente falar aqui, a alimentação, ela é algo construído. O prazer alimentar, ele é social, ele é cultural, ele não é algo dado na nossa naturalidade de ser humano, né? Então, essa criança que nasceu, que ficou um ano numa UTI, ele não foi colocado ao peito da mãe, ao prazer da alimentação, à introdução alimentar ideal, aquela criança na mesa junto com os pais. Não teve nada disso. E aí, do nada, eu simplesmente quero que essa criança goste de comer. Não é bem assim que a coisa funciona, é bom que fosse. Não é, né? Então, o nosso processo, trabalhamos muito em cima dessa questão sensorial. E eu digo que quando a gente trabalha com a questão sensorial, a gente faz muita sujeira. Muita. A Fran enlouquecia. Gente, eu acho que tinha dia que eu saí de lá e dizia, acho que hoje quase que eu apanhei. Faltou pouco. Eu infartava todos os dias. Quando a Cíntia foi lá em casa, ela disse assim, na primeira vez, né? Olha, Fran, vai ter muita formiga na tua casa, vai ter muita sujeira de comida. Eu não entendi nada. Como assim? Tá ficando louca? Sim, gente, mas como, né? O que é terapia com 2 bebês? Vai dar a formiga, vai dar a sujeira? Mas justamente por essa abordagem diferenciada, né? Porque ninguém trata, é difícil o profissional que trata a aversão alimentar e que enxerga a aversão alimentar como um problema. Bom, infelizmente. Toda a equipe, né, que nós tivemos ali, que nos amparou, só falava da disfagia. Mas o maior problema deles, de fato, era a aversão, né? Mesmo. Tanto é que para a disfagia mesmo, nós fizemos muitos poucos intervenções, né? E logo eles já responderam, E eles foram respondendo, assim, a questão era realmente o tempo certo para fazer uma terapia de disfagia. E eu sempre dizia, né, Fran, não adianta eu treinar a mastigação, eu preciso primeiro que ele aceite a comida na boca, né? Sim. Porque como é que eu vou trabalhar estímulo mastigatório se ele não aceita nada na boca? Gente, a nossa boca, a gente pensa, a gente sente um grão de areia. Olha quanto precioso é a nossa sensibilidade intraoral. Aí eu venho com um pedaço de carne desse tamanho para trabalhar a mastigação, não faz sentido. A criança tem que tolerar isso intraoral, né? E com as crianças não foi diferente. A gente respeitou esse tempo inteiro desse processo deles, né? E aí, ao longo deste caminho, a gente teve ainda uma intercorrência com o Bernardo, né? Isso. Nós tivemos diversas intercorrências ao longo, né? Diversas internações, mas a pior delas para mim foi o AVC do Bernardo. Com 1 ano e 7 meses, ele sofreu uma queda, seguido de um TCE, e aí precisou fazer uma intervenção cirúrgica. Teve alta, deu tudo certo, apesar de ter sido gravíssimo, né? Foi para UTI novamente, enfim. Em casa, ele começou a apresentar sinais assim, de infecção, voltou à internação, ele ficou nessa ida e vinda, ele ficou praticamente 2 meses internado novamente. E ele sofreu um AVC isquêmico dentro do hospital, que foi bem extenso, né? Na época foi quase 1/3 foi 1/4 do hemisfério, né, direito. E ali ele regrediu totalmente. Na verdade, o prognóstico que eles tinham me dado é que talvez eles nem andariam, né? Eles não iriam. Dos dois, né? Isso nem já dos antes, dois, né? Do AVC do B. Já antes, que eles não andariam, que eles não falariam. E eles aprenderam a andar. Então, quando eles aprenderam a andar, tardiamente ali, com 1 ano e 7 meses... Mas nem é tão tarde, né, gente? Se a gente parar pra pensar, tem tantas crianças que sem nenhuma intervenção andam com essa idade, né? Sim, é verdade. Mas, assim, era considerado tardio, né? Era tardio, Pra mim aquilo foi uma vitória, eu tava super feliz, né? A gente tava dando andamento, eles já conseguiam botar a mão na comida, coisa que eles não conseguiam antes, né? Nem sentir cheiro, nem nada, eles já estavam... Eles não toleravam a gente manipular o alimento perto deles, né, Fran? Isso é muito importante, né? Eles tinham uma repulsa de olhar o alimento e isso é o normal da criança com aversão alimentar. Porque a gente tem uma escala, isso até é legal de a gente falar aqui, a gente tem uma escala sensorial. Então, o colocar o alimento na boca, gente, ele tá no 7º degrau. Então, a gente primeiro precisa tolerar olhar para um alimento, a gente precisa sentir o cheiro e tolerar o cheiro, a gente precisa tocar nesse alimento para depois a gente querer experimentar o sabor, o paladar disso. E depois depois aproveitar isso, ter o prazer oral de fato, né? E eles não gostavam nem de encostar, nem de tocar. Nem a banana, a gente chegava perto com a banana, eles faziam ânsia de vômito, saíam correndo, assim, e a Fran dizia, eu preciso pegar eles e botar na mesa de novo. Não! Calma, vamos respeitar esse tempo deles, eles estão me dando um sinal, eles ainda não estão maduros para aquilo, vamos aos poucos, né? Então,
E era uma bagunça, uma sujeira geral na casa, né? Isso, foi bem o que tu me explicou já na primeira vez, né? Que tudo começa pelas mãos, pelo toque, eles não toleravam nem isso, né? Na verdade, quando a gente voltou, que a dieta deles era em bomba de infusão, então assim, a gente tinha pouco tempo fora da bomba, porque o volume gástrico deles era muito pequeno. Eles toleravam 40 ml, né? Um exame que a gente fez lá em Porto Alegre para verificar o volume gástrico era 40 ml para uma criança de mais de 1 ano. Então, a dieta tinha que correr numa velocidade muito baixa, a vazão muito baixa, e era a cada 3 horas. Então, a gente ficava aí 2 horas e meia em cima da cama, tinha meia hora fora da bomba, né? Praticamente nós passávamos a vida em cima da cama. E aí, né, com o teu trabalho, a gente começou aos pouquinhos a migrar essa dieta, a progredir, né, otimizar o volume, a vazão, e a gente conseguia ficar mais tempo fora e aí da tinha bomba também de a questão infusão. de deixar eles com um pouquinho de fome, porque se eles estivessem saciados, eles não iam ter interesse na comida. E eu não era conseguia conta, respeitar né? isso. Era muito difícil isso, assim. É claro, porque daí também tem, meu Deus, mas como é que eu vou deixar? Vou deixar eles com fome? Não, vou deixar passar a dieta mais rápida, aí eles não toleravam. Aí vinha vômito, não podia. Sim, eles vomitavam até 17 vezes no dia, assim, era terrível. Eles não podiam sentir o cheiro do leite por conta de tantos episódios de vômito. Né? E a questão do vômito também é algo que atrapalha o processo terapêutico da aversão, porque cada vez que vomita, tem o desconforto do vômito, da acidez, do vômito, tudo. Então, vai gerando um desconforto de via aérea, de via gástrica superior, assim, né? Então, pô, se aquilo é uma coisa que não me faz bem vomitar, então eu nem quero comer, porque se eu vou comer, eu vou vomitar. Então, eu não quero me aproximar da comida. Então, ao longo de todo o processo, a gente queria fazer com que eles confiassem na comida, né? Que tivessem um interesse por aquilo, e aí vinha o vômito. Então, era sempre um pró e um contra o tempo inteiro trabalhando juntos, assim, né? Isso. Eles usavam diversas medicações de uso contínuo, inclusive antibióticos, né? Porque, por conta da imunodeficiência, eles não produziam nenhum tipo de imunoglobulina, que são as defesas do nosso organismo. Então, eles tinham que ficar mais em isolamento, né? Eles faziam imunoglobulina ali a cada 15 dias no hospital. E aí, por conta disso, tomavam diversas medicações, o que piorava mais ainda. Vômitos, o desconforto gástrico, a dor gástrica, né? E eu nunca tinha ouvido falar assim, aversão alimentar. Para mim era algo completamente novo, como acho que para a grande maioria das pessoas, né? A grande maioria. Eu achava que a partir do momento que eles conseguissem deglutir, pronto, ia tirar a gastro, e não foi bem assim. Foi muito difícil. O pior realmente foi a aversão. E acaba que nenhum outro profissional considerava isso, né? Desconsiderava ou achava que era besteira, enfim. Essa questão é importante, porque tu já ouviu, tu me falava isso, né? De que deixa com fome que ele vai comer. Isso. Deixa com fome que ele vai comer. Não, desliga, deixa ele o dia inteiro com fome que tu vai ver que eles vão comer. Eles não conseguiam comer. Então, podia deixar assim, eu não deixava, óbvio, né? Mas eu podia deixar ali 4 horas com fome, eles olhavam para a comida e eles faziam náusea. Aquilo me deixava muito, muito triste, porque eu pensava assim, gente, os animais comem por instinto, né? Por que eles não... como assim uma pessoa não quer comer pela boca? E era isso. Então, a gente tinha conseguido aí alguns avanços motores, né, cognitivos. Também, né? Com todos, né? Com os dois, né? Isso. E aí veio o AVC do Bernardo, ele regrediu muito, muito, ele regrediu em tudo. Ele ficou hemiplégico à direita, ele já não andava mais, né, coisa que ele tinha apenas aprendido a andar, e atrasou todo o desenvolvimento dele, assim. Eu voltei com ele do hospital e ele ficava sentado no chão, deitado no chão, babando. Aquilo ali acabou comigo, assim, eu entrei num processo de depressão muito, muito pior do que o que eu já estava, né? Vocês imaginem, né, gente? Tem gêmeos em casa, já passava por uma luta que não foi fácil, chegaram onde estávamos, e aí tem uma criança ainda que teve um AVC, né? Se é difícil um AVC com um adulto, que tem autonomia de buscar, de ir atrás e tal, força de vontade, imagina um AVC de uma criança tão pequenininha, né? E eram pequenininhos, gente, era tudo, né? Sim. Ele já tinha aprendido as funções de alguns objetos e eu digo que ele aprendeu tudo que ele sabia até ali. Isso era o que mais doía, assim. Ele pegava um carrinho, ele não sabia o que fazia com o carrinho, ele ficava olhando assim. O AVC do B pegou uma área muito sensorial, né? Lembra que a gente conversou bastante sobre isso também.
Então ele perdeu um pouco do sentido das coisas. Então ele não sabia mais para que servia o objeto, porque ele não reconhecia que aquele era um carrinho que servia para brincar, né? A questão do olfato, do paladar também ele perdeu bastante, porque daí desorganizou. Ele não sabia mais que aquele era o sabor que ele gostava da banana ou da maçã. Ele desorganizou tudo isso, assim. Então a gente teve que recomeçar a terapia com o Bernardo também do zero. Foi assim, do zero, tudo do zero. Ele teve uma perda importante da visão, Isso. né? Toda a alteração perceptiva ali dele, ele... Visual mesmo, né? Isso. Ele não sabia mais a profundidade das coisas. Que ele perdeu essa noção. Isso. Se ele fosse pegar isso aqui, ele ia fazer isso aqui, porque ele não sabia mais o que estava no campo visual. Ele ia descer uma escada, ele não sabia que aquilo era um degrau, uma profundidade. Então, assim, foi terrível para tudo. Né? Ele voltou a andar, o braço ele continuou muito tempo sem movimentar. E aí, a área da face que acometeu, ele tinha muita sensibilidade. Ele deitava no chão, assim, no gelado, porque acredito que adormece, né? Enfim, ele precisava do intenso para poder sentir, né? Isso. Então, o suave, o toque suave, ele não percebia. Então, ele precisava de intensidade. Então, era um lugar muito gelado, ele queria a coisa mais intensa, o toque mais pesado para poder sentir, né? Ele ficou tão alterado que daí, na época, tu acabou, assim, dando uma pausa na questão do alimento, Isso. né? E fez toda a estimulação cognitiva dele. Então, assim, que é um diferencial de uma profissional, né? Não era uma obrigação tua, né? Mas trazia brinquedos, quebra-cabeça e fazia todo esse estímulo para ele voltar a ter a cognição, para ele, de fato, a gente reiniciar a terapia com o alimento, né? Isso fez toda a diferença, não só na parte alimentar, mas assim, na vida dele. Na reabilitação Na reabilitação, né? Porque daí como ele todo. passou de uma criança que tinha uma aversão alimentar, que a gente estava muito focado ali, para uma criança neurológica que precisava de todos os estímulos cognitivos, né? Isso. E aí a gente tinha que trabalhar, lutar juntos. Trabalhar muito. Foi assim, um divisor de águas pro ruim na nossa família, né? O AVC dele. Só que o prognóstico era que ele iria demorar muito mais para ter uma melhora significativa, né? E foi um processo longo, assim, eu digo que foi um deserto que eu vivi, porque passava por diversos profissionais, neurologistas, e quando eles olhavam a ressonância dele, eles diziam, não, mas ele tá muito bem pro AVC que ele teve. Eu dizia, gente, mas ele tá péssimo, né? Porque era o que eu estava vendo, né? Ele deitado no chão, babando e empurrando 2 carrinhos, um pra lá e um pra cá, assim. Então, aquilo desestabilizou totalmente a nossa família, principalmente eu, que era a cuidadora, né? E o irmão gêmeo também, né, que via aquilo. Ele sofreu bastante, né? Bastante. E a Cíntia sempre trabalhava nesse sentido, assim, de separar os dois, porque a gente trata gêmeo muito como a mesma coisa. Como a mesma coisa, ainda mais os dois com a mesma doença, Isso. né? Mas, assim, sempre entendendo as diferenças deles e separando por vezes, juntando também. E ali foi uma coisa que a gente tomou bastante cuidado, assim, porque porque a criança aprende muito pela imitação, né? Então, ele aprende pela imitação do adulto, mas eu tinha 2 crianças que eu podia aproveitar a imitação de um para o outro. Então, em alguns momentos, quando o Bernardo teve o AVC, a gente precisava ter cautela, porque o Bernardo, ele precisava aprender com o irmão ao exemplo positivo, mas ao mesmo tempo eu não podia minimizar a terapia do Vinícius e diminuí-lo para a terapia do Bernardo. Isso. Então, ali era um jogo de cintura. Assim, tinha sessões que a gente fazia os dois juntos para potencializar o vínculo, para potencializar a imitação do Bernardo para o Vini. E em outros, não. Agora eu preciso trabalhar e potencializar o Vinícius, porque eu também não posso deixá-lo para trás, né? Sim. Então, era um quebra-cabeça. Era assim, um quebra-cabeça. Né? E funcionou. Funcionou. E por eles não poderem ter contato com outras crianças, com outras pessoas, eles não foram liberados para ir para a escola ou para ter convívio, enfim, o mínimo que fosse. Então era tudo muito difícil. Eles tinham acesso somente a mim, ao pai deles, os avós e às terapeutas. Então, assim, eram os únicos exemplos que eles tinham, né? Isso. Tudo que a Cíntia me falava, para mim era lei, né? Pela confiança que eu tenho na profissional que ela é. Então, assim, tudo que ela deixava para eu fazer de tarefa para casa. E eram bastante, né? Eu mantinha aquilo porque realmente confiava que ia dar certo, apesar de muitas vezes eu me desesperar pela regressão deles. Claro. Né? E isso é normal. E aí a questão do Bernardo foi muito difícil, assim. Eu via que ele tinha poucas melhoras, poucas evoluções, né? Principalmente em comparação ao irmão.
E aí tu entrou com a terapia do... A neuromodulação. A neuromodulação. A gente fez estimulação elétrica em medula do Bernardo. Foi. Eu indico já indiquei para várias pessoas, porque para mim aquilo fez toda a diferença. Assim, quando a Cintia aplicou a primeira vez, como ele perdeu a calota craniana, não mencionei nem isso, né? Ele ficou sem a calota craniana, sem uma parte da calota bastante grande. Porque na cirurgia, a primeira cirurgia que ele fez para drenagem ali, essa parte óssea necrosou, foi onde ele teve o AVC, né, em sequência. E aí ele teve que reabordar novamente. Ao todo ele fez 4 craniectomias e nessa segunda foi retirada a parte da calota. E ele não ia resistir a uma segunda cirurgia para colocar a prótese. Então ele ficou aí 2 anos sem nada. Aí tinha todo um cuidado para não deixar cair. Aí tinha que estimular a caminhar, né, o estímulo motor, e não podia deixar cair. Não. Aí tinha que botar o capacete, ele não tolerava por causa da questão sensorial. Então era um quebra-cabeça minucioso, né? É um paciente bem complicado. Pode. Ele teve um AVC provocado por um TCR. Isso. Na verdade, ele sofreu... Mas não teve nada a ver com a síndrome dele. Não. A gente não sabe até hoje, né? Porque não foi uma queda importante, assim. Ele tava caminhando no balcão, encostadinho, assim, né? Ele levantou e eu tinha um tatame, né? Isso. Só caiu, assim, e fez o traumatismo. Então ele caiu da própria altura, mas era no tatame ainda que tinha, não era nem no chão, numa pedra, nada. Ele caiu de costas. Naquele momento eu tava passando dieta no Vinícius por seringa, né? Que era o que eu fazia pra gente ficar um pouquinho mais de tempo fora da cama. E aí ele levantou e caiu pra trás, bateu. E no momento ele só chorou. Dali um tempo ele apresentou vômito em jato. E aí eu levei ele para o hospital, ele desacordou no caminho, a gente chegou lá, ainda não foi identificado como... Demorou o resultado da toma sair. E aí depois que foi vista a grande hemorragia que ele teve, né? Que não se sabe até hoje se foi por conta da síndrome que potencializou. Talvez por uma imunodeficiência, ou um traumatismo que seria banal, ele virou um estrago. Né? Foi um estrago. Da imunodeficiência, mas não pode garantir também, né? Não pode ter certeza disso. Né? Como foi tirada a calota e foi recolocado, foi onde não conseguiu... Fez o edema, né? O osso não conseguiu, de fato, calcificar, solidificar, e aí onde necrosou a parte óssea, ele perdeu a calota. Então ele tinha que ficar com uma órtese, né? E ele não tolerava também. Tudo nele, era mais intenso, incomodava. Então toda essa alteração sensorial que eu desconhecia o que era isso, né? Que me trouxe. Aí que a gente começou a entender as coisas, né? Mesmo. E aí a Cintia sempre me falava assim, eu levava para o médico, e o médico, não, realmente, de fato é isso. Mas assim, a gente sempre tava uma discussão clínica, né? Sempre era uma discussão clínica. Eu sempre disse assim pra Fran, que às vezes a gente terminava a terapia e eu ficava 15, 20 minutos, meia hora às vezes contigo discutindo. Isso. Fran, eu não tô entendendo isso, eu preciso pensar nisso, me ajuda. Nas nossas conversas, o raciocínio clínico vinha junto, assim. E eu não tenho problema nenhum de dizer isso, gente, porque a gente não tem que saber tudo, né? E o Vinícius e o Bernardo, principalmente, era um caso extremamente complexo, porque ele tinha um conjunto de fatores que podia ir para um lado e para o outro, e a gente não sabia bem para que lado que a gente tinha que ir também. E muitas vezes eu dizia, eu não sei onde é que a gente precisa ir, mas eu preciso pensar agora, me ajuda. E a gente discutia e conversava, e aí numa conversa, às vezes tu me dava uma luz, eu digo, não, é isso, peraí, para. É aqui que a gente tem que chegar. Então a gente conversava muito, né? Muito. Para poder discutir e realmente chegar a um denominador comum, né? Muito. Não só durante as sessões, né? Mas sempre tinha vezes, troca o tempo inteiro pelo telefone, né? E eu ia no médico, depois de repassar para a Cintia, enfim, tinha toda uma troca com a equipe inteira. E isso fez toda a diferença também, né? Nessa comunicação. Então, teve vezes de juntar a Cintia com a nossa físio. Então, essa troca foi incrível. Né? Foi todo um trabalho em conjunto. A gente fez muitos atendimentos em conjunto também com a Bruna, né? Ela é maravilhosa também. Né? Vale a gente conversar, falar sobre ela. Porque o atendimento à fono, ele permeia muitas coisas. Às vezes, eu preciso de um desenvolvimento motor amplo para eu poder pensar no fino, né? Numa destreza. E aí, a gente atendia juntos e dizia, ai, Bruna, me ajuda aqui, ó, tá faltando aqui, ó, viu? Aqui, ó, eu acho que precisa me ajudar aqui. Ou ela disse, não, agora tu me ajuda aqui. Ah, então tá bom. Então, essa troca de profissionais é o que faz, de verdade, a gente crescer como profissionais e a gente oferecer o melhor para o paciente, né? Isso.
E aí, eu lembro no dia que a gente botou a neuromodulação, eu fiz o curso e voltei bem animada, Foi, né? e comentou comigo, comentei, eu daí disse, disse, então não, vamos eu botar no quero, Bernardo, se eu tu quero. fizer, eu quero. E a gente colocou em medula no Bernardo, por conta de ele não ter a calota, né? É, Então não a gente não podia, podia né? botar em cima da lesão, obviamente, porque não tinha calota. E eu disse pra ela, não, vamos fazer em medula que vai ser um bom ponto, né? Daí é questão clínica mesmo. E naquele dia eu apliquei e fui embora. E aí depois tu me mandou um vídeo dele que ele tinha desenhado, coisas que ele nunca tinha desenhado na vida, Isso, assim, né? ele desenhou um sol, assim, do jeitinho dele, mas ele não conseguia nem pegar um lápis na mão. Até então, eu disse, gente, que incrível. Meu marido assim, ai, foi coincidência. Eu disse, não foi coincidência. Imagina que ia ser... É como se ele tivesse evoluído 6 meses de terapia ali em uma semana. Porque e foi dali 2 pra vezes na frente semana foi que bem fez. rápido mesmo, né? Muito a evolução rápido. do Bernardo, né? A gente aplicou várias vezes, né, nele. E foi nítida, assim, a divisão de águas mesmo, eu diria, assim, do desenvolvimento do B. E é claro, porque ele também era criança, e a neuroplasticidade está aí para nos auxiliar, e a estimulação elétrica que a gente colocou nele também, ela potencializa a estimulação neural, né? Então, a gente só deu um empurrãozinho, eu digo assim, o estímulo elétrico deu um empurrãozinho para que os neurônios dele voltassem a trabalhar da forma adequada que precisava ser, né? Isso. E ele evoluiu muito rápido. Muito foi rápido. Lindo de ver, assim. A gente olhando hoje, a gente falando parece que foi tão simples, né? Mas na verdade, assim, ó, para eles colocarem a mão num alimento, foi muito difícil, muito difícil. Para eles conseguirem colocar a mão, o pé, pior ainda. Lembra a gelatina, né? Sim, a Cintia fazia piscinas de gelatina. Piscina de gelatina, a Fran queria me matar. E eu dizia, vamos fazer porque é importante. Fran, tu não quer ver teus filhos bem? Eu quero, né? Mas aí também não precisava avacalhar, né? Nossa, e sagu, era tudo pela casa. E assim, eles sentiam um cheiro de qualquer coisa, de alimentação, de comida, enfim, eles faziam náusea, aquilo me deixava super mal, né? Porque ninguém entendia uma aversão alimentar, a gente quase não tinha conhecimento sobre isso, não se falava, hoje fala um pouco mais, né? Se fala, mas vou dizer que é muito pouco ainda, sabe? Mas, assim, é uma coisa que a gente ainda precisa levantar muito essa bandeira. Assim. Isso. Acho que tem muitas crianças que sofrem por uma falta de conhecimento, não só dos familiares, mas principalmente dos profissionais da saúde. Isso mesmo. Eu escuto até hoje ainda, às vezes as mães vêm que os pediatras disseram que é para deixar passar fome, porque vai comer, e não é, né, gente? A gente precisa, não. É uma questão que precisa ser tratada, de fato. É importantíssimo. Aí teve um período que tu começou a estimular a fala também, porque era importante, eles já tinham 2 anos e não falavam, e isso ia fazer a diferença na terapia. É um conjunto, né? É um conjunto. paciente, gente. Paciente a gente não pode segmentar. Em alguns momentos a gente precisa focar, tem alguns objetivos, mas a gente tem que considerar o paciente como um todo. Isso, sempre. Exatamente. Tu sempre teve muito essa visão, né? E eles aprenderam a falar, e uma coisa que me marca muito, assim, eu comecei a espaçar mais as dietas para eles sentirem a fome. E quando o Vini começou a falar, ele dizia assim, ó, aí eu ofertava alguma coisa para comer via oral. Ele diz assim, não quer pela barriga, quer pela barriga. Então, assim, aquilo acabava com a minha vida. Eu largava tudo, eu ia pro banheiro chorar, porque eu não conseguia entender como que ele tá vendo ali uma fruta, uma banana, um arroz, e ele pedia pela barriga. Porque aquela era o que ele conhecia de alimentação, era o que ele conhecia, né? era o que não expunha ele a um nojo, Isso. a um estímulo sensorial, porque comer é extremamente sensorial, né? A gente precisa comer, a gente precisa sentir o paladar, o gosto, ter uma memória gustativa sobre isso, o cheiro dessa comida. É um boom de estimulação sensorial a alimentação, e a gente não se dá conta disso, na verdade, né? Isso. Teve vezes de eu tá assim completamente às vezes fora de mim, e aí eu pegava uma colher de alguma coisa, um iogurte, botava na boca, e eles faziam náusea, e eu enfiava dentro da boca, e aí eles jogavam tudo pra fora, e eu quero na barriga, eu disse, meu Deus. Aí eu passava a dieta ali, passava a seringa, pronto, eles já se saciavam e eram outras crianças. Aí eu contava pra Cintia, eu forcei a barra com eles, e aí a gente retrocedia, né? Normal. Eles retrocediam, e aí a gente... Porque aí eles perdiam a confiança. Isso mesmo. E quando a gente fala, eu falava muito isso também, né, Fran? Muito. E a gente entende, gente, porque ela era mãe naquele lugar, né? E bate o desespero, porque bate qualquer um, né? Todo momento. A gente não pode jamais julgar também.
Em nenhum momento eu briguei, né? Não, nunca. A gente chama atenção e diz, tudo bem, eu sei que naquele momento tu entrou num colapso, tu surtou, né? A gente usava essa palavra Era muito, isso. né? Mas era pro bem deles, mas ela não se controlava, e aí ela entendia, e a gente dizia, não, vamos tentar controlar, porque a criança precisa de uma confiança. Pra gente abrir a boca para receber o alimento de alguém, a gente tem que confiar demais. E nas crianças não é diferente. Né? E não era uma falta de confiança na mãe, era uma falta de capacidade sensorial que eles tinham. Era muito estímulo e eles não davam conta, até que eles pediam pela barriga, né? Mas essa história mudou, graças a Deus. Não, eu lembro que tu falava muito isso, Fran, eles precisam ter confiança na gente, confiança de que a gente não vai invadir eles, de que a gente não vai submeter eles à dor novamente, né? Eles precisam confiar. Essa era uma fala corriqueira, né? Diária, assim. E aí muitas vezes eu acabava me desesperando e forçando, enfim. Eu me lembro também uma vez, assim, eles já estavam perto ali já estavam com uns 2 anos e meio, a gente não tinha alcançado quase nada. Quer dizer, quase nada ao meu ver, né? Porque eles já estavam tocando, eles já toleravam eles o ainda cheiro. Não comiam, mas já toleravam muitas coisas que não faziam antes. A Cíntia super feliz e eu, ai meu Deus, que desespero, porque não comiam, né? E aí eu fui no médico e o médico falou assim pra mim, Fran, que eu já era íntima de toda a equipe também, né, que cuidava deles, talvez eles nunca vão comer pela boca. E tu tem que colocar isso na tua cabeça e não se entristecer. Ô, gente, só uma parte. A Denise tá nos ouvindo aqui do ladinho. E esses sustos, esse desespero é dela. E tá tudo certo, tá? E aí ele disse, talvez eles nunca vão retirar a gastro. Talvez eles vão tolerar pouquíssimo volume. Ou talvez eles vão tirar a gastro lá com 10 anos, quando eles tiverem bastante compreensão do processo que é o alimento. Mas para de te frustrar e de forçar e de muitas vezes investir em algo que não vai realmente... Talvez não aconteça. Eu voltei para casa destruída com aquilo, né? E aí eu já mandei um áudio pra Cíntia contando tudo, isso era já quase de noite. E ela, calma, mãe, eu tô aí, enfim, a gente conversa, mas não é bem assim. E aí, de fato, no outro dia ela chegou e me amparou, me acolheu, né? E aí foi todo um diferencial. Ela disse que não, eles vão comer sim, eles vão sair da gastro sim. Eu vejo que talvez lá com 5 anos, só que foi muito antes, né? Foi com 3,5. Eles deram um pulo, assim, de repente. Foi. Quando eles entenderam, e às vezes eu dizia isso pra ti, Fran, parece assim que às vezes a gente patina e não sai muito do lugar, e do nada a criança começa a comer e aí ela se descobre neste lugar de comer. E aí ela simplesmente se apaixona por comer. E aí ela quer experimentar tudo que vem pela frente. E foi muito isso que aconteceu com eles, né? Antes disso, assim, eu sofria muita pressão familiar. Muita pressão familiar. Que também não entendia esse processo. Ninguém entendia o processo. Ninguém entendia, conseguia entender o que era uma aversão alimentar. Porque eles conseguiam tomar água, né? Eles tomavam um pequeno volume, mas eles conseguiam tomar água. Por quê? Porque ela não tem gosto, não tem cheiro, né? Eles diziam... E nem temperatura, porque eles não gostavam gelada, né? Não gostavam gelada, só em temperatura ambiente. Eles tinham muito problema com troca de temperatura, com temperatura. E aí os familiares diziam, não, se eles tomam água, eles conseguem comer. Deixa eles passar fome um dia inteiro. Deixa 2 dias, deixa 3. Dizia, gente, isso é uma violência, né? E aí eu recorri a Cíntia, porque era tanta gente falando... que a gente, enquanto mãe ali, enquanto dona daquilo tudo, a gente vai se perguntando, meu Deus, será que eu tô fazendo errado? Será que eu faço isso mesmo? E aí a Cíntia, não, Fran, isso é uma violência, a gente não pode fazer isso, eles não dão conta. Não é porque eles não querem, né? Se eles passarem fome, eles vão ficar com fome, né? Eles não vão comer. E de vão fato, passar fome mesmo. E passavam. E olha como isso é incrível, a gente precisa muito ter cuidado, porque olha quem era tu. Ela estava no meio de um bombardeio. Isso. Porque era eu dizendo para ela, não exagera, não oferece, não empurra para ela abaixo, porque isso é pior. Acredita nesse processo, acredita em mim, né? Literalmente, por favor, acredita em mim. Era isso. E aí, ao longo do outro lado, tinha a família inteira, que eram os pais dela, o sogro, o próprio marido, né? O marido também teve bastante dificuldade de aceitação nesse processo, né? Eu tinha menos por ser enfermeira, mas acredito que outras mães também teriam resistência. Com certeza, né? Então, olha, onde tu vivia nesse balanço, nesse meio, né? Nesse bombardeio de informações. Olha, alguém que diz que acredita, por favor, acredita em mim. E que era alguém que era o profissional, mas que era alguém que tu não tinha um conhecimento antes de viver tudo isso. E, ao mesmo tempo, pessoas que tu confia tanto que diziam, não, pelo amor de Deus, minha filha, tu tá fazendo errado, faz assim, pelo amor de Deus, né? Então,
olha a loucura que é uma mãe viver isso. É. Gente, olha o sofrimento psicológico, né? Era A pressão psicológica que tu viveu o tempo inteiro, literalmente para salvar teus filhos, né? Para vê-los hoje comer. Sim, o uso da gastro, o fato deles não comerem, para mim era a pior coisa no processo, mas eles tinham muitas outras questões, né? Eles tinham diversas comorbidades que atrapalhavam também, mas para mim o pior era a gastro, né? Todas as minhas forças estavam ali, né, junto com a Cíntia. Por quê? Porque a gente não tinha vida, né? Crianças ali com 2 anos e meio, quase 3 anos, eu não conseguia levar num parque, eu não conseguia, eles não podiam ir para a escola, eles não podiam brincar com outras crianças. Eu podia ficar no máximo 1 hora fora de casa, porque tinha que voltar para casa para passar a dieta, porque a dieta era em bomba, né? Então, assim, eu não conseguia ir para lugar nenhum, não conseguia fazer um passeio por conta da alimentação, né? Muitas das vezes eu fui para casa dos meus pais, eu levava as 2 bombas de infusão, eu levava os frascos de dieta, eu levava o equipe, eu levava tudo. Então, assim, curativo que a gente tinha que fazer frequentemente, né? Ali no ostoma, ali, enfim, era tudo isso, e aí pra mim era uma carga muito grande. Então, na minha cabeça, se a gente conseguisse tirar gastro, os meus problemas estavam resolvidos, e de fato era. De fato foi. Que bom, né? Então, todo esse processo, a gente contando aqui, parece que foi uma coisa tão simples, né? Tão simples, mas aquele dia após dia, aquelas 24 horas que passavam no outro dia, mais 24 horas, pra mim era um tormento, né? Era horrível. Porque a dieta era a cada 3 horas, então eu instalava uma às 11 horas da noite, às 2 horas da manhã tinha outra, às 6 horas da manhã tinha outra, então eu não dormia, né? Nem eu nem meu marido, assim. E aí depois as crianças começaram a ficar maiores, mais espertas, então enquanto eram bebês, ficavam sentados em cima de uma cama esperando a dieta passar, ainda também era fácil, né? Era fácil. Eu lembro um dia que eu cheguei lá e ela estava tentando segurar as crianças em cima da cama, assim, porque daí a dieta tem que ficar paradinha, assim, né? E as crianças querendo brincar já. Daí eu dizia, não, calma, então não vamos montar um kit de brincadeira pra cima da cama para essas crianças ficar paradas para poder receber a dieta. Isso. Então foi uma luta constante. Conforme eles foram crescendo, foi ficando mais difícil passar a dieta. Então tava na hora de a gente correr mais rapidinho nessa terapia, assim, né? Nesse processo como um todo, assim. E realmente, assim, as crianças começaram... Quando elas confiaram em todo esse processo e que elas começaram a entender de que o alimento, ele era algo que podia gerar prazer, a gente teve um baita pulo, assim, Foi. né? Acho que isso foi ali perto já dos 3 anos, perto né? dos 3, isso. Então, ali desde 1 aninho até perto dos 3, foi essa luta, né? Eles aceitaram, quando eles começaram a aceitar pouquíssimo volume, eu quantificava o volume de tudo, eu pesava, porque eu tinha essa necessidade, a Cíntia sempre dizendo, não te apega ao volume, não te apega à quantidade, porque não é isso. O que a gente queria era o gente vai interesse, ganhar. né? Era a intenção deles de levar a boca. E aí, quando eles começaram a querer experimentar algumas coisas, né? Aí, assim, às vezes experimentava hoje e comia, e amanhã não queria comer aquilo, né? Daí a Fran me dizia, não, hoje eles não quiseram, pelo amor de Deus, esse negócio não tá dando certo. Isso. E, na verdade, é assim. A gente também, tem um dia que a gente tá afim de comer um doce, às vezes a gente tá afim de comer um salgado, e, de novo, a gente tem uma tendência sempre de patologizar, de trazer tudo como um diagnóstico, tudo como um problema. E não é. Nossa vida é feita de dias bons, dias ruins. E hoje eu quero comer, amanhã eu não quero. Hoje eu tenho fome, hoje eu não tenho. Hoje eu tô doente, não tenho vontade de nem ver comida na minha frente. Amanhã eu quero comer um boi pela frente, né? É isso. E é isso. E a gente precisa entender isso na rotina diária de qualquer criança também, inclusive das que têm aversão alimentar, né? Isso. Às vezes eles aceitavam 10 ml de comida. 10 ml de comida, gente, não é nada. 10 ml de comida é isso aqui. E aí ficavam 1 mês sem aceitar mais nada. E eu entrava em desespero, né? Porque eles adoeciam muito também ao longo do processo e fazia eles regredir. E outra coisa importante também, eles eram crianças que nunca tinham comido via oral, né? Então, nunca. O intestino, o estômago, é uma fisiologia que ela tá pronta para receber uma dieta pronta, né? Que é uma digestão diferente, que é o tempo da quebra dos nutrientes diferentes. Então, quando eu boto um alimento nesse estômago que vai percorrer o intestino, ele vai dar uma cólica, ele vai dar um desconforto, é o que acontecia. Então, às vezes, ela diz, hoje ele comeu 30 ml, não oferece 30, oferece 10. Mas ele quis aproveitar que ele comeu 30, né? Isso. Diz, calma, porque se eu der muito, ele vai ficar enjoado, ele vai ter uma ânsia de vômito, ele vai vomitar, ele vai ter cólica. Então, calma, a gente tem que organizar esse fisiológico a receber coisas diferentes. E aí a gente foi indo devagarinho, né? Isso. Era bem isso. Às vezes eu me empolgava, acabava dando mais porque estava aceitando, e aí eu pensava, meu Deus, agora vai.
pronto, um mês sem aceitar mais nada, Porque ele sentiu desconforto. Tinha um desconforto gástrico. Aí ele relaciona aquele desconforto com aquilo que ele comeu, então eu não quero comer. E aí tem a negação, e aí tem a confiança de novo, aí tem a negação, a confiança de novo. A gente subia um degrau e muitas vezes descia 2, né? Era sempre assim. E eu tinha paciência, mas não tinha, enfim, ainda bem que eu tinha o teu amparo emocional, assim. A Cíntia cuidava muito de mim também, né? E faz parte do processo, não existe cuidar de crianças sem cuidar de mães. Sem cuidar da mãe, ela sempre falava isso. E assim, tinha vezes que eu não tinha dormido nada, né? E tu dizia, Fran, vai dormir, confia que eles estão comigo, vai descansar, sai um pouco de dentro dessa casa, porque eu não saía de dentro de casa. Às vezes eu dizia, ó, nossa terapia é às 3, então às 3 tu te programa, eu tô entrando por um portão, tu sai pelo outro, pra te dar uma volta, sair, nem que seja pra ir no mercado fazer compra, mas sair de casa, porque isso também é importante, né? De pessoas adultas que eu conversava, era no dia de semana, era a Cíntia, a Bruna e o Samuel, né? Não conversava com outros adultos porque não saía de dentro de casa. Isso vai adoecendo a gente também, né? E acaba passando para as crianças, né? Por isso que eu digo que a gente tem que cuidar do cuidador, né? A gente precisa deixar vocês fortes. Se vocês não tiverem... Imagina essas crianças sem essa fortaleza toda. Não existia tratamento, nós não teríamos chegado onde nós chegamos, né? Isso. Hoje até quando eu vejo assim alguma criança que dá a impressão que tem uma aversão alimentar, eu falo, olha, né, será que não é bom levar na fono? Porque a gente não ouvia isso antes, né? Muito pouco se falava. Para mim foi algo totalmente novo. E a gente não entende também a repercussão da aversão alimentar na vida de uma pessoa. É muito grave. É muito grave. A gente pensa que não. Em crianças normais também, né? Também acontece. Eu tô aqui pensando, cara, isso é muito importante. Isso. Acontece com muita frequência. Inclusive, eu tô com uma criança hoje, ela tem 10 anos, é um menino. E ele veio pra mim, a mãe veio porque, meu filho não tá comendo nada. Inclusive, eles foram numa viagem e tiveram que interromper a viagem, porque não tinha nada que essa criança comia lá, então eles tiveram que voltar mais cedo da viagem. E aí, quando ela veio pra mim, eu disse, olha, o teu filho, ele tem uma questão sensorial muito importante. Então, ele tem um transtorno sensorial. E isso talvez não seja só pra mim. Talvez eu vou te ajudar, não vou te abandonar nesse lugar. Mas eu preciso que tu me ajude indo para um lugar ainda maior, que aí é a terapia ocupacional. E aí ela levou numa terapeuta ocupacional, fez uma boa avaliação clínica impecável em Porto Alegre e veio para nós com realmente um transtorno sensorial importantíssimo. E aí tu vê uma criança com 10 anos quase, em que tem um transtorno sensorial e que a comida, gente, é a ponta de uma pirâmide, né? Então, se eu não tiver muitas outras coisas organizadas, eu não vou conseguir comer. E esse menino tá em terapia com a gente tá fazendo neuromodulação nele também, e tá um baita resultado, assim, mas ele precisou ir para terapia ocupacional, porque eu não era a solução dos problemas dele. Esse menino em especial, tinha outras coisas que ele precisava ser bem acompanhado. Então, ele tá com a psicóloga, tá com a terapeuta ocupacional e com a fonoaudiologia, né? Nesse olhar dessa situação sensorial como um todo, e aí o que me compete da parte alimentar a gente está trabalhando. Mas não adiantaria eu trabalhar só uma questão alimentar, porque eu sei que ele tem outras questões muito importantes e que daí não seria mais da minha competência, né? Diferente dos meninos, porque pelos meninos eles tinham a aversão por um histórico clínico, que aí a fonoaudiologia dava conta sozinha, mas muitas vezes a gente também fazia toda a abordagem né? Sensorial, né? Isso. Mas para este outro menino não seria para mim a competência única, então por isso que a gente também encaminhou para TO. Então a aversão alimentar ela é algo gravíssimo hoje e eu vejo que vem aumentando o número de casos. Eu acho que pela forma como a gente educa nossos filhos e me ponho neste lugar também como mãe, porque nós criamos filhos em apartamentos em que as crianças não podem se sujar, não podem botar o pé numa terra, ou se não podem, porque o meu pode, mas ele também não tem muito acesso a isso, porque a gente trabalha bastante. Então, são crianças que, no seu cotidiano, elas têm muito pouco contato sensorial com este mundo, né? Então, elas são muito pouco expostas a cheiros diferentes, a contatos táteis mesmo, mão, pé, boca. Aí essa criança, não foi o caso do meu, graças a Deus, mas ele vai comer na introdução alimentar, bota aquele babador, bota a mão para baixo e dá a comida. Gente, isso aí, essa introdução alimentar, ela é fatal. Essa criança vai ter alguma alteração sensorial. E foi o que eu fiz. Não estou dizendo que é um transtorno sensorial, veja bem, são coisas diferentes. Mas uma criança que ela é proibida de se sujar enquanto está comendo, a criança tem que comer com as mãos.
é primordial. E eu dizia muito isso pra ti, né, Fran? Isso. Essas crianças precisam botar a mão. Se ela não tolerar botar a mão no alimento, ela não vai levar a boca. E é muito agressivo a gente guardar a mãozinha dessa criança e botar a colher na boca, gente. Isso não se faz de jeito nenhum. A tua abordagem sempre foi muito assim, integrar a criança às rotinas da família. E eu nunca me esqueço porque, por orientação de outro profissional, né, eu acabei adquirindo um cadeirão, né, babador. Isso. E tudo, né, bloqueia tudo, porque a gente vai colocar comida na boca da criança, porque ele tem que sentir, enfim. Quando tu chegou, tu falou, não, pode tirar esse cadeirão, a gente não trabalha com cadeirão, a gente bota a criança na mesa, porque a criança, ela precisa, né, ter o contato, a relação social. Do alimentar, da comida, da oferta, né? Babador a gente não vai utilizar, então a roupa vai manchar mesmo. Deixa a roupa velha, porque essa aqui vai ser a roupa da terapia, porque vai sujar mesmo. Foi uma mudança de paradigmas na minha cabeça, porque tudo que eles tinham contato antes era coisas extremamente limpas, né, vindo de um hospital. Uma UTI, quantos meses, né? Sim, vindo para casa eu continuei, né, nessa nesse questão. Cuidado extremo, nesse né? cuidado extremo, porque tinham né, o ostoma ali aberto, enfim, não podia contaminar, e eram muitas medicações pela sonda, então tinha que ser tudo extremamente higienizado. Então eles já tinham também essa questão, né? Eu lembro, assim, Deus me livre a gente sujar a mãozinha deles, assim, né? Às vezes a gente provocava no processo terapêutico de botar a mão suja de comida na mão deles, assim, e eles ficavam até assim, nem respiravam, assim, enquanto a gente não limpasse a mão, né? Então, mas então deixa sujo? Não, a gente limpa, porque a gente precisa criar confiança, a gente suja, mas a gente limpa, e aí a criança vai ganhando confiança, beleza? Se eu me sujei, então eu sei que se eu precisar, alguém me socorre nesse lugar, né? Sim, foi um tempão para eles colocarem a mão no macarrão. Nossa, meu Deus, foi muito tempo. E foi um processo bem difícil, né? Então, depois que o Bernardo fez a neuromodulação, foi onde ele começou a melhorar mais rapidamente, e por coincidência ou por visualizar o irmão, o Vinícius começou também. Isso mesmo. Era muito paralelo, né? O que um fazia, o outro fazia. Aí eles se igualaram de novo. Se igualaram assim, né, de novo. E aí eles começaram a de fato comer e aí o que um botava a mãozinha, o outro também queria. Aí eles começaram a se interessar de fato pela comida. Foi mesmo assim, eu digo uma mudança de chave, mas não é, né? É o processo terapêutico dando resultado, isso é fato. Mas é assim que acontece. Parece assim que tu anda e não sai do lugar. Aí quando tu vê, a coisa floresceu, assim, né? Isso. Eu digo para várias... E 6 meses, né, Fran? Eu vou te dizer assim, eles passaram de não comer, que eles experimentavam, toleravam um, mas não toleravam o outro e tal. Em 6 meses eles começaram a comer e aí... Gente, vocês pensam nos pratos lindos de comidas, assim, mais bonitos do que o meu, gente. Cheio de salada, cheio de coisas bonitas naquele prato. E eles ali, o brócolis, né? Gente, agarrado no brócolis, comendo cenoura, comendo feijão, comendo arroz. Em 6 meses a gente saiu de não comer, de um volume insignificante, isso, né? Para pratos de comida, coisa mais linda e maravilhosa. Então, ali do 1 aos 3 anos foi aquela ida e vinda, né? Aí, a partir dos 3 anos foi onde tudo foi, né? Eu lembro que tu dizia assim, a gente precisa estimular, deixa comida picada, fruta picada espalhada pela casa. E eu deixava. Às vezes eu recebia a visita de algum familiar, eu olhava assim, não, a Fran não tá bem, né? Jura que isso aí vai interferir em alguma coisa? Vai fazer essas crianças comer? Eu deixava um potinho de pera aqui, potinho de laranja ali. Trabalhava o visual, trabalhava o olfato, tudo isso, né? Pra eles irem se familiarizando com o cheiro, isso né? Aí. E às vezes ia lá, pegava, experimentava, tocava, deixava cair no chão, isso. Né? E aí é isso. Foi todo um processo. Em 6 meses, eu acredito, né? Foi isso, mais ou menos, assim, né? Ali quando eles fizeram 3 anos, que eles começaram a comer um volume maior... Tu falou pra mim, eu acho que a gente vai conseguir tirar a gastro em breve. Só que eu tinha muito medo também, né? Claro, uma expectativa, então foi todo um trabalho, porque eu tinha medo de eles retrocederem de novo. Porque a gente teve muito isso durante o processo, né? E eu sempre dizia, quando a Cíntia me der a folha, né, o encaminhamento escrito para a retirada da gastro, acho que vai ser o dia mais feliz da minha vida. E foi. Eu lembro como se fosse hoje, eu escrevendo a carta, né, a prescrição para retirada da gastro, assim, ela dizia, não tô acreditando, não tô acreditando, meu Deus, mas deixa eu ler, meu Deus, mas é muito lindo isso aqui, eu não tô acreditando, assim, foi um dia inesquecível mesmo. Inesquecível para mim, quando tu virou as costas, assim, eu caí no chão, chorei muito. Eu li aquele encaminhamento tantas vezes, eu me ajoelhei e dei graças a Deus, assim.
por ter te colocado na nossa vida. Eu sempre te falei, né? Tu vai fazer parte da nossa história enquanto eu for viva, eu não tenho como eu esquecer. Né? E quando eu li aquele encaminhamento, eu li de novo, eu disse, eu não acredito, gente, eu não acredito. Fui no cirurgião e ele disse assim, não, vamos tirar. Amém. E tiramos, fechamos, foi primeiro o Vini, depois, um mês depois foi o Bernardo. Isso. E aí, eles foram depois liberados para ir pra escola. E hoje a gente tem, assim, uma vida normal, coisa que eu achei que a gente nunca ia ter. São crianças lindas, super inteligentes, né, Fran? Até hoje eu já não estão na esqueço. escola, normalizados, super integrados na escola. Super. Já estão aí com a fala 100%, né? Ela tinha uma preocupação com a fala do B também, né? Aí hoje ela já me trouxe de que o Bernardo tá fazendo R. Acabou de fazer 5 anos, já tava fazendo R. De Fran, fica tranquila que o R é só a partir dos 5. E hoje ela chegou aqui dizendo, ai, o Bernardo realmente foi exatamente como tu disse, ele fez 5 anos e tá falando R. Eu disse, e é isso mesmo. A gente precisa entender que as crianças precisam respeitar os seus tempos, né? A gente precisa entender isso, né? Que as pessoas são diferentes mesmo. E a história das crianças foi maravilhosa, foram muitas superações. Meu Deus, eu não consigo me pôr no lugar da Fran, assim. A gente, quando é mãe... Aliás, quando eu ganhei o Theo, eu fiquei um tempo sem atender crianças especiais, porque era muito difícil para eu ir para casa dessas crianças, aquele sofrimento daquelas mães, né? Porque é uma luta diária mesmo. E aí, como assim eu ia chegar em casa e ter o meu filho saudável, né? Era algo que eu ainda... era ruim para mim, assim, essa comparação. Eu me achava... por que eu posso ter o meu filho bem e os outros tá passando tanto trabalho, né? Tanta dificuldade. E aí não, eu entendi que não, que eu precisava fazer parte desse processo para ajudar essas mães de fato. E eu voltei a atender crianças, com o Theo já tinha quase 2 anos aí. E é isso, assim, a história da Fran é essa. E hoje as crianças estão de alta da fonoaudiologia, frequentando a escola, com uma vida normal. Normal, como eu nunca imaginei. Antes de a gente sair de Porto Alegre e ter alta, eu fiz algumas perguntas para a equipe médica que eu nunca vou esquecer. Eu perguntei, tá, e agora eu tô indo embora com 2 crianças com gastrostomia, com dieta em bomba de infusão, sem poder ter contato com o mundo, o que eu espero? A gente não sabe, porque a gente não tinha nem fechado um diagnóstico genético, né? E aí eu disse, tá, mas eles vão andar? Não sei, não posso te dizer isso. Eles vão falar? Eles vão ter uma vida normal? Eles vão poder ir pra escola? Eles vão comer pela boca? E a médica olhou pra mim e disse, Fran, eu não posso te responder nada disso, porque a gente não sabe qual o prognóstico das crianças. Então, eu vim embora com aquela angústia. E aí, depois que a gente tirou a gastro, né, esse trabalho maravilhoso que a Cíntia fez na nossa vida, hoje eles fizeram tudo. Eles andaram, eles falaram, eles tiraram a gastro, comem pela boca, eles vão pra escola, eles têm contato com o mundo e são muito felizes. E a Fran chegou aqui hoje contando que eles comeram o que ontem à noite. A Fran, que eu achei o máximo, gente. De 2 crianças que não comiam absolutamente nada porque tinham nojo, ontem cada um deles comeu um x-salada completo, com salada e grãos. 5 anos eles comeram x-salada completo, gente. Inteiro. Eles pedem pizza, hoje eu não me preocupo mais, que eu tinha aquela preocupação de estar toda hora perguntando, né, assim que a gente tirou a gás, tá com fome, não tá com fome? Hoje eles pedem, eles comem assim, eles vão na cozinha, eles pegam o que eles querem, eles comem e eu ainda olho, eu penso assim, né, meu Deus, olha tudo que a gente passou e hoje eles são 2 crianças que comem tudo. Eu nunca esqueço que a Cintia falou, Fran, acho que no 2º, 3º atendimento, eles vão ser 2 crianças comilonas. E eu pensei assim, eu nem conseguia acreditar, porque era algo que eu não estava vendo acontecer. Inimaginável. Era inimaginável para mim. Claro que eu queria muito, mas eu não conseguia, eu não tinha recurso para acreditar naquilo, né? Acreditar, eu acreditava, mas para imaginar. E hoje eu posso dizer que sim, eles são 2 crianças comilonas. Coisa boa, né? Porque a gente conseguiu o mais grandioso, que é fazer com que essas crianças não comessem para viver. A gente conseguiu fazer com que eles descobrissem o verdadeiro prazer na alimentação. Isso. Eles tinham aversão a tudo que era doce, né? Por conta da dieta, né? Que regurgitava muito. A dieta, ela é doce, né? Ela é bem adocicada, assim. Então, eles tinham um pavor até do cheiro de baunilha. E hoje eles comem chocolate, eles tomam leite. Pouquíssimo volume, mas tomam. E aceitam tudo. Salada, verdura, carne, enfim. Tudo que a gente pode ofertar, eles comem. Que bom. E eu devo isso a ti. Te devo a nós, isso. porque é um processo que ninguém faz sozinho. Pode acreditar nisso, né?
Se tu precisasse dar um conselho para uma mãe que hoje está passando por uma dificuldade, que está aí no meio desse turbilhão, o que tu diria para ela? Primeiro, eu diria para ela procurar por profissionais bons, confiar na primeira abordagem, né? Na humanização, o que o profissional vai passar de fato, né? Quanto mais humanizado for esse tratamento, melhor. Procurar o quanto antes, né? À medida dos primeiros sinais, não ficar esperando ou acreditando porque muitas vezes a família acaba, né, trazendo suas vivências, tempo vai resolver. Achando que o tempo vai resolver e de fato não vai, as coisas só vão agravar. Então, não se atentar somente à fala para buscar uma fonoaudióloga, né? Importantíssimo. Visualizar qualquer sinal de aversão e buscar o profissional, porque, né, o tempo na vida da criança faz toda a diferença, né? Quanto antes a gente iniciar a abordagem, né? Os meus começaram uma abordagem de fato ali com 1 ano e 2, né? Porque até então a gente não tinha encontrado um profissional que tivesse uma abordagem segura e humanizada. Então a gente perdeu esse tempo, mas a gente ganhou depois. Né? Ganhamos do outro lado, é isso aí. E resumindo, o que foi a Cíntia e a neuromodulação na vida dos teus filhos? Então, na vida dos meus filhos, eu digo que foi uma pessoa chave, né? É uma das pessoas mais importantes, foi uma das pessoas mais importantes no nosso caminho, que eu vou ter para minha vida, como eu te falei, e eles também, né? Eu disse, bom, no dia que tu me entregou o papel, eu falei para todo mundo da minha família assim, a Cíntia devolveu a minha vida, devolveu a minha alegria de viver, devolveu a nossa qualidade de vida, de fato, né? Eu posso te garantir isso. E a neuromodulação fez toda a diferença, né? Porque para uma criança que teve um AVC, enfim, um paciente que tem uma questão neurológica, tudo é muito devagar. Né? Eu vejo isso diariamente, né? No local onde eu trabalho no hospital. E tudo é muito devagar, né? Para esses ganhos. A neuromodulação, sem mentira alguma, assim, ó, eu percebia que meses de estimulação não tinham feito o que uma sessão fazia. Né? Então ele fez ao todo 5 sessões. Que foi o tempo que ele levou para começar a pegar a caneta na mão, para começar a esboçar um desenho, para melhorar a fala, para melhorar a questão da movimentação e todo o cognitivo dele todo melhorou, o cognitivo né? melhorou, né? Para conseguir montar uma pecinha de quebra-cabeça. Então foi tudo isso, né? Tudo isso com 5 sessões. Isso aí. Então eu digo, se quiserem investir em algum tratamento, né, enfim, um paciente neurológico que necessita, invistam nesse tratamento. Né? Eu acredito muito também na neuromodulação e não é à toa que a gente investe em conhecimento, porque eu estou o tempo inteiro buscando conhecimento e adquirindo equipamentos e o que a gente pode trazer, porque eu digo que o mundo hoje ele é tecnológico. Isso. E a terapia fonoaudiológica ela não pode ficar fora dessa tecnologia, porque a gente vai fazer com que o paciente perca oportunidades, janelas. Então, a neuromodulação está aí para isso, para nos potencializar os ganhos. Isso. Que em meses a gente às vezes não consegue em uma sessão de modulação, a gente vai lá e resolve. E tem pessoas que não colocam fé de fato, né, no tratamento. O que esses eletrodos vão, né? Eu lembro que era no braço e na coluna. O que esses eletrodos vão fazer? Não, esse ganho foi coincidência, mas não, foi um ganho gigantesco. Em um mês foi um ganho gigantesco, assim, que ele teve. Então, de fato, eu até gostaria... Eu falei pra ti, né? Quando ele puder fazer novamente, eu vou fazer. Ele nem precisa mais, mas assim... Em estímulo no âmbito global da pessoa, né? Só pra dar um up. Desenvolve muito. E desenvolve mesmo, né? Eu sou uma prova viva disso, assim, quando eu vou estudar, ou quando eu vou ler, ou enfim, quando eu fazer um curso, eu aplico em mim muitas para ansiedade, para neuromodular meu sono, enfim, eu aplico em mim, aplico no meu filho, no Theo, e é instantâneo, é nítida melhora. A gente não precisa ser um paciente neurológico, não precisamos estar num quadro clínico que precise de uma melhora. A gente pode só potencializar o que a gente já tem de bom também na neuromodulação. A gente vê o exame, a área de isquemia tá ali, né? O AVC tá ali, e aí eu fico pensando, o cérebro dele fez todos os outros caminhos para ele conseguir desenvolver as habilidades que ele tem hoje. E deu conta e tá tudo certo. Isso. O importante é isso, né? É o cérebro se neuromodular. E o nosso cérebro, ele é 100% modulável. A gente é quem faz, né? Mesmo sem um pedaço, né? Ele conseguiu dar conta. Isso. Já te levo ali, só um pouquinho, peraí.
Então é isso, gente. Nós vamos encerrar mais esse podcast. Se você gostou, participou com a gente, sentiu todas as emoções, né, de estar deste lado da Fran, compartilhe esse conhecimento com as pessoas que também precisam estar aqui, ouvir e se empoderar junto com a nossa história. Obrigada mais uma vez. E é isso! Ai, Cíntia, obrigada!